Salve torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante por engajamento aqui, né pessoal? Queria dar minha opinião a respeito da contratação do Diego Aguirre, né? Muitas coisas ruins têm acontecido com o time do Santos de sexta-feira para cá. A verdade é o seguinte, que o torcedor santista tem que rezar muito, né? Para torcer, principalmente depois das coisas que aconteceram nesse exato momento. Mas olha, o Santos teve aquela situação com o Falcão, que eu não vou falar o nome aqui, que já está em segredo de justiça aí. Muito provavelmente a polícia vai apurar, muito vai pegar imagens e tudo mais, e vai verificar qual será o veredito, né? Tem a situação também do Sub-20 do Santos jogar a primeira semifinal e perdeu de virada para o time do Flamengo, jogando em Santo André, também isso foi muito difícil. Paulo Turra, depois de empatar contra o time do Atlético Paranaense, tinha apenas 3 titulares, pessoal. Tinha o Thiago Heleno, tinha o Bento e tinha o Fernandinho, considerado titular. Depois, no segundo tempo, entrou algumas peças importantes, até porque o time do Atlético Paranaense tem um jogo pela Libertadores importantíssimo nesta quarta-feira contra o time do Bolívar. Perdeu a primeira jogando lá e agora tem a obrigação de vencer com requintes para poder passar para a próxima fase, né? Mas isso é outra história. Aí no próprio sábado, depois desse resultado, que o Santos empatou com o Atlético Paranaense, no último minuto, nos acréscimos, num pênalti com o Marcos Leonardo lá com coragem, foi lá e acabou fazendo o gol de empate. A entrevista coletiva do Paulo Turra foi uma coisa assim, me parece que ele estava no mundo de Nárnia, numa outra dimensão que não era aquela que a maioria dos torcedores santistas estava entendendo como o Santos estava jogando como futebol. Ele realmente tinha essa convicção que o Santos jogou bem. Agora tem outra vertente. Eu entendo que quando ele foi dar a entrevista, eu acho que ele já sabia que ele já não era mais técnico do time do Santos, pelas declarações que ele deu. Ou pelo menos estava quase chegando a vias de fato. Essa que é a verdade, né? Ele foi armado, falou que ele era, não sei, a quantidade de técnicos que ele falou. Ficou estranho aquilo. E depois que ele ficou sabendo o que foi levantado a lebre a respeito da opinião do presidente do Santos, André Zueda, me parece que ele não foi tanta surpresa assim para ele. Bom, enfim, o Santos antecipou, era para dar notícia nessa segunda-feira, a qual estou fazendo este conteúdo, mas isso foi antecipado para ontem. O Santos demitiu o técnico Paulo Turra e já na sequência, ontem mesmo foi anunciado o técnico Diego Aguirre, do Olímpia do Paraguai, que ficou apenas 5 meses lá, colocou o time do Olímpia do Paraguai nas oitavas de final da Taça Libertadores da América, vai fazer o jogo de oitavas de final contra o time do Flamengo, o time a ser batido aqui no Brasil. E mais um motivo pelo qual ele foi realmente demitido foi pela situação que ele deixou o time do Olímpia do Paraguai no campeonato paraguaio, né? Essa que foi a verdade. Mas uma coisa estranha, pessoal, é que o Diego Aguirre já estava observando o time do Santos já há um tempo. Então a gente sabe que mesmo no comando do Paulo Turra, ele já tinha sido contatado, é assim que nós podemos dizer. Porque se ele estava observando o time do Santos onde jogar, e quando se você vê algumas reportagens, alguns conteúdos que só falam sobre a equipe mais gloriosa do mundo, dá conta que ele, observando o time do Santos, ele falou que o Santos tem muito pouca intensidade. Mas eu queria falar sobre o estilo de jogo do Diego Aguirre. Para mim, é mais do mesmo, pessoal. Essa que é a verdade. Muito bem conhecido aquele pelo torcedor de São Paulo, do Atlético Mineiro, e principalmente no Internacional, que ele deixou ali muitos fãs, né? Mas, assim, são os times que eu recordo dele quando aqui ele esteve pelo Campeonato Brasileiro. É bem verdade que se você for analisar o currículo dele, assim, na sua totalidade, eu vou falar um negócio para você, ele tem vários times por onde ele passou. Por exemplo, eu me recordo, assim, a minha retina, aquele campeonato que o Santos decidiu a Taça Libertadores em 2011 contra o Peñarol do Paraguai, e ele era o técnico naquela ocasião. Estava muito bem mais novo, tudo mais. Ele credenciou o time a chegar até a final, que disputou
E felizmente o Santos ganhou a final naquele gol do Neymar, que o Arouca passou. Bom, você já sabe toda a história, né? Mas, ô Vargas, por que você acha que o Diego Aguirre é mais do mesmo? Na verdade, não era nem a minha primeira opção, pessoal. Depois do Santos ter levado negativas do Mano Menezes, por exemplo, que segundo Ademir Quintino ofereceu mais de R$1 milhão, né? O Ricardinho Martins, que ontem estava lá no Domingo Esportivo, disse que conversou com o Mano Menezes e ele falou o seguinte: olha, até o final do ano eu não quero pegar mais nenhum time, mas a gente sabe de outras informações que me parece que tem propostas assim irrecusáveis lá do mundo árabe. Mas isso daí, como já acabou, o Santos já contratou o Diego Aguirre. Não, a gente tem que contextualizar o motivo pelo qual acho que o Santos deve ter contratado. Pela experiência, é bem verdade, mas para mim tem o mesmo estilo desses que já passaram pelo time do Santos. Por exemplo, o Lisca, por exemplo, outro que passou aí, que foi o Paulo Turra. São todos estilos diferentes. Ah, tinha o Carille também, pessoal, que o pessoal estava comentando muito, mas me parece que mesmo estando na segunda divisão no futebol japonês, me parece que a família não quer sair de lá, que eles estão muito bem, obrigado. Agora tem outros técnicos que foram oferecidos para o time do Santos, cheguei até a anotar aqui, o Jorginho, aquele que treina o Atlético Goianiense, me parece que foi oferecido, o próprio Roger Machado, que também foi oferecido, me recordo ele só no Grêmio e como ex-jogador também. Ah, fora o Mano Menezes, teve o Rogério Ceni, que eu acho que não agregaria a equipe do Santos, muito multicampeão na equipe do São Paulo como jogador, né? Um goleiro realmente que fez história na equipe do São Paulo, mas também foi campeão brasileiro com o time do Flamengo, mas que precedia e precede de maus relacionamentos, se assim podemos dizer, nas equipes onde passou. Personalidade forte, né? E isso realmente incomoda os jogadores brasileiros, né? Mas a minha preferência, eu não sei se a sua, de repente a sua pode ser totalmente diferente, era o Thiago Carpini, pessoal, que é um técnico promissor, que estuda muito, que já tem um compromisso já para retornar à equipe do Água Santa no ano que vem, né? Já é um cara que, além de ter atitudes modernas com relação a esquema táticos, de colocar o time para todo o time para jogar, melhorar fisicamente fisicamente os jogadores, posicionar eles de maneira constante dentro da equipe, que o Santos ainda precede aquelas aberturas, mesmo jogando com 4 homens ali no meio de campo, o Santos ainda tem muitas falhas, né? Que eu acho que seria de uma certa forma corrigido, mas me parece que entenderam que para o momento que o Santos está passando nesse exato contexto, né? Ele seria um técnico meio que inexperiente, muito novo, que de repente nessa crise que o Santos está, não seria o técnico ideal. Discordo, né? Acho que o Santos foi muito rápido no gatilho, que me dá a entender que o Santos já estava de olho, mesmo o Paulo Turra estando no comando do Santos, né, no Diego Aguirre, mas eu acho que foi muito rápido, né? Tem muitas equipes, né, que poderiam sair aí da Taça Libertadores da América, técnicos interessantes, técnicos que jogam de uma forma diferente, que tem esquema táticos diferentes, que tem variação tática, né, para de repente colocar esses jogadores. Ah, Vargas, mas o time do Santos é ruim. Mas será, pessoal, que o time do Santos, foi provado que o time do Santos é mal treinado? Além do Santos não tem as peças interessantes que a grande maioria das equipes tem, que estão acima do Santos. Será que o Santos realmente tem essa equipe totalmente inferior? Ou realmente o Santos estava sendo muito mal treinado? Eu vou mais com a segunda opção. Essa que é a verdade. Então, baseado em tudo isso que eu acabei de falar aqui no meu canal Vargas Santos TV, na audiência rotativa, eu acho que o Santos, sei lá, cara, eu não sei, não era o meu preferido. Ah, Vargas, ia fazer o quê? Pô, esperasse um pouquinho mais, né? Dava uma segurada, né? Mas aí trouxe o presuntinho, o Marcelo Fernandes no pacote, pô, beleza. Ó, eu acho que foi a melhor atitude que o Santos, já não deveria ter sido feito, ele não deveria nem ter saído da equipe do Santos. Que a moral que ele tem dentro do elenco santista, conhecendo a base, promovendo os jogadores da base, dando moral para os garotos que lá estão, né, dando uma esperança, essa que é a verdade, vai ser o elo, de repente,
na possível reintegração aí do Soteldo. Me parece que, segundo lá o pessoal comentando lá no Domingo Esportivo ontem à noite, que foi muito interessante, recorde de audiência, os caras de parabéns mesmo. Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. Ele é o cara que de repente pode, de uma certa forma, não sei, pelo respeito que o Soteldo tem por ele, para poder voltar. Agora é o seguinte, essa briga de gato e cachorro do Soteldo, de aparecer aí no zoológico, tirando foto, colocando vídeo e o Santos jogando, pô, Soteldo, tá errado também, né, meu? Tá errado. Para com essa frescura, cara. Você tá jogando no maior time do mundo. Maior time do mundo. De vez de você melhorar, pô, e aí o que vai acontecer? Tem que colocar esse cara para treinar, da maneira certa que é para treinar, parar com essa frescura, né? E já dá um ultimato nele. Ou joga ou realmente vai. Mas aí, Vargas, o Santos tem que pensar, não com a emoção e sim com a razão, porque é um ativo do time do Santos que está parado recebendo 500 mil reais. Pô, isso é verdade. Isso é verdade. Mas alguma coisa tem que ser alguém em sã consciência, quando assim tiver a primeira oportunidade, tem que vir para dar alguma entrevista para falar a respeito desse caso, né, e já deixar claro para o torcedor santista, o cara tá querendo realmente? Precisa ver se o cara tá querendo, né? Eu sou totalmente contra esse comportamento do Jefferson Soteldo, pessoal. Ah, mas todo mundo já sabia que ele era assim. Só quando você dá muita moral e ele faz muito mais pelo futebol que ele não está jogando, cara, alguém tem que chegar e dar um checkmate nele. Ele falou, ó, cara, você quer? Você tá jogando no maior time do mundo, então para de palhaçada e vai jogar futebol. Agora, no meu modo de ver, indisciplina se trata com disciplina. Essa que é a verdade. Não gostei nesse comportamento aí do pequenino Soteldo, não acho legal, mas me parece que será um jogador primordial no esquema tático do Diego Aguirre para começar essa temporada, esse jogo, né? Porque o Santos tem jogos importantíssimos, terríveis, né? Essa sequência que o Santos vai enfrentar. Fortaleza fora, Grêmio em casa, depois 2 jogos fora do Atlético Mineiro e do América Mineiro. O Santos vai jogar na sequência, fora de casa. E depois o Santos fecha aí jogando contra o time, os 5 jogos, né? Contra o time do Cruzeiro, né? Que são todos os times mineiros, os 3 últimos que eu acabei de mencionar para você. Olha, pessoal, o Santos, nesses confrontos que aí vem, o Santos tem condições realmente de fazer bons resultados. Mas, se não tiver uma postura, um entendimento diferente, já que Diego Aguirre já falou, que já vinha observando o time do Santos, e disse que o Santos falta intensidade. Você já ouviu falar dessa palavra? Já ouviu? Vi vários técnicos falar a mesma coisa, e nada melhorou. É esperar para ver. Nessa nuvem que paira a equipe do Santos, essa nuvem terríveis de acontecimentos terríveis que só vem colocar cada vez mais o time do Santos aí no limbo. Vamos pensar positivo, vamos aí parar de pensar, pelo menos nesse exato momento, pessoal, dar um voto de confiança para o time mais glorioso do mundo. Mas aqueles que lá estão precisam entender isso. Tá certo, pessoal? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que é importante. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus. Beijo, até breve, tchau.